Boa tarde, vamos começar mais um bate-papo aqui com o advogado César Oliveira, ex-conselheiro do Bahia, grande representante da nação tricolor, e que vem conversar com a gente, fazer um bate-papo sobre essa situação atual do Bahia, né, esse momento que o Bahia está vivendo tanto dentro quanto fora dos gramados. Doutor César Oliveira, para começar o nosso bate-papo, o que é que o senhor acha que está acontecendo com o Bahia? Por que o Bahia está passando por esse mau momento dentro de campo? É algo que vem de fora do campo? Como é que o senhor faz um resumo dessa situação do Bahia? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, seus ouvintes, torcida tricolor. Para mim é um prazer estar aqui no programa Galáctico na TV, do site Bocão News. Esse site que a torcida tricolor abraçou como aquele capaz de levar as verdadeiras informações acerca do que acontece de verdade nos bastidores do clube. O que eu acho que está acontecendo no Bahia, e parece que a torcida tricolor, de modo geral, hoje, agora, já consegue perceber, é uma questão de má gestão, em razão de o poder do clube, das instâncias do clube, estar em mãos de pessoas inaptas para o exercício dos respectivos cargos. Falo principalmente do senhor Sidônio Palmeira, que consta, a sociedade baiana sabe, que se trata de um profissional de escola no ramo de atuação profissional dele, marketing, propaganda e tudo mais. Ninguém desconhece o mérito do seu Sidônio nesse aspecto. Mas na questão do futebol, ele é jejuno, ele é leigo, não consta até pelo tipo físico dele, parece que ele nunca teve a menor intimidade com a pelota redonda, o balão de couro, como a torcida tricolor e a torcida brasileira, de forma geral, conhece. Então, ele não tem essa afinidade nem de ver. E não pode gerir um clube da grandeza e da magnitude do Esporte Clube Bahia, principalmente abraçando como princípio a exclusão, excluindo pessoas, agredindo pessoas, processando pessoas, recorrendo ao judiciário todas as vezes que essas pessoas, porque são apaixonadas pelo clube, ousam dar uma opinião divergente da dele, buscando implantar uma espécie de stalinismo no Esporte Clube Bahia, que só a voz dele é a voz preponderante e única, como muitas vezes, de forma autoritária e arrogante, ele fez questão de demonstrar publicamente nos jornais, em entrevistas, na rádio. E o fato é que essa gestão concentradora e amadora vem levando o Bahia novamente para a beira do precipício. Esse é o fato. E por que essas coisas só vieram à tona agora, quando o Bahia está passando por um mau momento dentro de campo? Por que no início do ano, no início da gestão do Schmidt, com Walter Pessoa e Sidônio, não houve esses questionamentos? Há uma série de fatores a serem analisados com isso. Em primeiro lugar, Sidônio, como eu ressaltei aqui, toda a Bahia sabe, é um homem do marketing. Com isso, ele conseguiu criar um consenso em torno dele em todas as mídias. O Bahia da torcida. O Bahia da torcida. Aquilo era uma falácia. Era uma falácia no início, foi uma falácia no meio e é agora uma falácia novamente no fim. Porque, na verdade, não houve nenhuma sorte de democracia no Esporte Clube Bahia. Saiu-se de um regime autoritário para outro regime despótico, dessa vez concentrada na pessoa desse empresário, que de uma hora para outra caiu de paraquedas no Esporte Clube Bahia. Essa é a verdade. Eu estou na política do clube há 40 anos, eu sou afiliado de Osório Vilas Boas, eu participo da administração do Bahia desde o tempo de Wilson Trindade. Então eu sei quem são os opositores, eu sei quem são as pessoas que estão na política do Esporte Clube Bahia desde sempre. Por exemplo, nesses anos de Marcelinho Guimarães, eu articulei e, na verdade, promovi duas anticandidaturas ao modo de gestão dele. Uma com Rui Cordeiro, que ele teve 6 votos, e a outra com Dark Abreu, um grande tricolor, um tricolor de escola, que foi candidato contra Marcelinho, porque nós éramos, já naquele tempo, também contra esse sistema ditatorial implantado desde muito tempo, seguido por Marcelo, por Marcelinho, e que agora continua a perseverar, apesar da aparência dizer que não, que o Bahia vive uma democracia, que não vive. E esse cargo criado para Sidônio? Sidônio não é remunerado, Sidônio não é assessor, Sidônio é assessor especial da presidência. O que é que o senhor tem a falar sobre esse cargo que ele desempenha no Bahia? Eu quero relatar uma circunstância aqui. Muito antes dessa intervenção ter sido desfechada, havia uma articulação de tricolores. Eu,
Rui Cordeiro, que estava nos Estados Unidos, e nós convocamos para essa luta de lá novamente, porque uma primeira vez ele já tinha sido candidato do nosso grupo. Ricardo Maracajá, que é um advogado, neto do conselheiro Paulo Maracajá. Paulo Aquino, que é outro advogado grande, tricolor. Alexandre Valente, que fez parte da intervenção, buscando uma maneira de permitir que o Poder Judiciário, afinal, interviesse no Esporte Clube Bahia. E como nós fizemos isso? Através de uma articulação legítima. O pessoal de Marcelinho tinha ofendido o desembargador Gesivaldo, e esse desembargador, tomado de ardores, resolveu, dentro daquele que ele entendia ser do direito, deixar a ação sem ser julgada em razão de outras ações que eventualmente pudessem ter precedência sobre essa. E o fato é que não se julgava esse impedimento do desembargador. Nós iniciamos gestões com o então presidente, legítimas gestões com o então presidente do tribunal, o desembargador Mário Hirtz. Aqui um grande abraço, desembargador, é uma honra para a Bahia o retorno de Vossa Excelência, bem assim da desembargadora Thelma Brito, vítimas que foram de uma injustiça agora sanadas. Então nós tivemos com o desembargador Mário, tivemos algumas vezes com o desembargador Mário Albiani, para minha honra, meu amigo pessoal, no sentido de viabilizar a designação, a nomeação de Rui Cordeiro como interventor do Esporte Clube Bahia. Por que Rui Cordeiro? Porque é um homem com muito mais afinidade no clube, já havia sido diretor social, um homem de grande conhecimento e ligado intimamente ao clube, diferente desse doutor Hatz, que nem baiano é, que nem torcedor do Bahia é. Torcedor do Atlético Mineiro. Torcedor do Atlético Mineiro, alguns chegam até a dizer que é coisa de 2 anos atrás, ele participava de churrasco com camisa do Vitória. Não sei se isso é verdade, mas muitos torcedores já me disseram isso. O fato é que, surpreendentemente, na véspera do desembargador se dar por impedido, ou um dia depois que ele se deu por impedido, portanto abrindo o caminho para o juiz decretar a intervenção, Rui Cordeiro nos ligou para mim, para Ricardo, para Alexandre, dizendo que tinha tido um problema no coração, um problema muito sério, cardíaco, e que ele não podia ser interventor. Nós ficamos sem pai e sem mãe, levamos essa informação ao desembargador Albiani, e o certo é que, posteriormente, foi nomeado o desembargador, o doutor Hatz, muito embora tenha sido nomeado também Alexandre Valente como assessor dessa intervenção. E nessa condição foi que eu tomei conhecimento de muitos fatos que ali ocorreram nesses bastidores, porque Alexandre Valente é uma pessoa que é ligado a nós politicamente, juridicamente. Então ele nos dava informação do que acontecia ali na intimidade. Na noite da intervenção, eu fui convocado à casa de um apartamento muito bonito, em Ondina, numa residência de um cidadão, um empresário de nome Pablo, que eu não conhecia. Estavam lá todos, algumas pessoas da Revolução Tricolor, Tiago Assis, Feijão, um grupo ali de 10 ou 15 pessoas, quando se começou a falar insistentemente no nome do doutor Sidônio. Eu pessoalmente não o conhecia, nem de ouvir falar, porque minha área de atuação é de outra natureza. Mas Sidônio isso, Sidônio aquilo, tem que falar com Sidônio, porque Sidônio e tal. Eu ouvi, saí dali um tanto preocupado, porque achei que de repente aparece assim um salvador da pátria. Alexandre, então, foi ao nosso encontro e nos disse que encontrou o doutor Hatz muito claudicante, se achando muito triste, dizendo que não estava havendo repercussão na sociedade em torno da intervenção e que estava pensando até em renunciar. Isso me disse o doutor Alexandre Valente, irmão de um delegado da Polícia Federal, pessoa reconhecidamente tricolor, de família tricolor, todos há muitos anos e tal. No outro dia, para a surpresa de todos, inclusive do doutor Alexandre, surpreendentemente o doutor Hatz, com ar de renovada satisfação, disse que não, que ele ia continuar e que tinha conversado com o doutor Sidônio e que a partir daquele momento a situação
para ele na intervenção estaria resolvida graças ao apoio do doutor Sidônio. O senhor acha que o Ratz preparou o terreno para Sidônio? Claro, isso aí é indiscutível. A participação de Sidônio na intervenção é notória, é conhecida de todos. Que ele tomou as rédeas da intervenção com, digamos assim, o apoio, ele e um empresário de nome Pablo, com o apoio irrestrito do doutor Ratz. Isso ficou claro para todos da intervenção, inclusive levou à renúncia de Alexandre Valente. Pablo Ramos hoje é cunhado de Ratz, não é isso? É cunhado de Ratz, segundo me disseram, e hoje é diretor do Diretor do Bahia. Eu não tenho nada contra o doutor Pablo Ratz, não o conheço, vi uma vez, mas fico imaginando qual é a intimidade do doutor Pablo Ratz com o futebol ou com o Esporte Clube Bahia. O Esporte Clube Bahia que tem gente aí que tem 40 anos de serviço prestado ao clube, 50 anos, Maracajá tem 50 anos, Fernando Jorge tem 40 anos, eu tenho 35 anos, e de repente aparece Sidônio e Pablo, e fechando as portas para todos os demais, afastando. Eu li ontem a nota de Jorge Maia. Um abraço, Jorge, grande tricolor, velho amigo, um homem de bem, um homem sério, que todas as vezes que ele intentou algum tipo de renovação, não foi buscando o interesse pessoal, mas o interesse do clube. Eu venho nessa luta há muitos anos, organizei junto com a Ademir Esmerim aquela passeata da democracia, que levamos 100 mil pessoas na rua. No Campo Grande. Uhum. A Ademir passou lá pro lado de lá e eu perseverei na oposição, onde estou até agora. O que acho? Acho que o Bahia precisa sair novamente dessa vertente partidária que hoje tomou conta do Esporte Clube Bahia, lamentavelmente. O Bahia é uma nação plural. Nós temos que ter gente que vota em Dilma, gente que vota em Serra, gente que vota até em Bolsonaro, em Tiririca. O Bahia não é uma questão ideológica partidária, é uma questão plural. E não pode ser de outra maneira, senão nós nos fragmentaremos. A sociedade brasileira vive 60% de um lado, 40% de outro. Em dado momento pendendo um pouco mais para a direita, em um dado momento pendendo mais para a esquerda. Não é isso que nós queremos no Bahia. Nós queremos todos juntos. Não esse processo excludente de Sidônio, ameaçador, stalinista, dizer que vai me processar, querer me jogar contra a torcida do Esporte Clube Bahia porque eu assinei uma ação em nome do grande tricolor André Americano da Costa. Sidônio, respeite a sociedade baiana, Sidônio. O doutor Americano da Costa é uma reserva moral da Bahia, filho de uma família ilustre, tricolor empedernida, que teve até ministros. Eu sou advogado, ele tem direito a ter a opinião dele, eu tenho o direito de expressar a opinião dele. Isso não é motivo para você querer me jogar contra a torcida do Bahia. Eu não estou atacando sua honra, eu não estou atacando seu trabalho, eu não estou atacando sua ideologia. Eu estou dizendo que você não tem competência para ser o plenipotenciário do Esporte Clube Bahia. Disse ontem e volto a dizer hoje. E isso salta aos olhos. Todos sabem. Walton Pessoa entra onde nessa história, César? Doutor Walton Pessoa, que eu não conheço, a não ser de nome, conheço o pai há alguns anos, eu conheço o pai, tenho uma relação distinta com o pai dele, um advogado ilustre. Ao que sei, o doutor Walton também é um homem de bem, é um grande tricolor, mas, como Sidônio, não é um homem do futebol. Pelo simples fato do cidadão ser torcedor do clube, não está implícito que ele tem experiência nesse mundo à parte, que é o mundo do futebol. Você não pode comparar a experiência que tem o doutor Walton Pessoa com a experiência que tem Fernando Jorge, por exemplo, que esteve no clube há tantos e tantos e tantos anos. Alguns divergem dele, eu muitas vezes divergi dele, mas o fato é que Fernando tem um plano para o Bahia, tem vontade de exercitar esse plano, tem, portanto, o direito. Vigílio Elísio, Paulo Maracajá, o próprio Marcelinho. Não se trata de excludência, não se trata de tirar ninguém, nem fazer avaliação moral ou política ou ideológica de quem quer que seja. Recentemente, eu novamente estive com o prefeito ACM Neto, no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu tenho uma relação social com o prefeito há alguns anos.
muito antes até de ele se tornar essa liderança nacional que se tornou. E todas as vezes que nós conversamos, a conversa versa exclusivamente para o campo esportivo. Porque ele é um velho tricolor, o pai dele é um velho tricolor, um velho companheiro, não vou dizer amigo, mas um velho companheiro, um interlocutor antigo, e eu externava a ele essa preocupação com a questão da partidarização. E ele concordou comigo, ele disse: César, meu interesse também é de torcedor, eu não quero que o Bahia vire uma filial desse, daquele ou daquele outro partido político, porque não pode ser. Ficaria, portanto, o Bahia à mercê de quem viesse a ganhar o pleito político, sem solução de continuidade, sem a irmandade que deve presidir o nosso relacionamento. Isso Osório, e eu cito Osório porque Osório foi o grande baluarte que nós tivemos, né? Deu título brasileiro, duas excursões vitoriosas à Europa. Isso Osório tinha uma cautela muito grande de envolver a questão política. O próprio Maracajá teve essa cautela. Você veja que os nomes lançados por ele na presidência do Bahia, nenhum deles tinha vinculação partidária. Por quê? Porque ele sabe, ele é um homem que ele entende. Ninguém quer administrar massa falida. Todo mundo tem sua vaidade, quer mostrar o sucesso. E para que haja sucesso, não pode misturar futebol com política. Isso é desde sempre. E, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje no Esporte Clube Bahia. Por isso, toda essa insatisfação da torcida, que se apercebe que fez-se uma alternância, onde se trocou 6 por meia dúzia. Até pelo valor. Como é que outro dia eu fui assistir Bahia e São Paulo na Fonte Nova, eu fiquei pasmo, eu não vi a torcida do Bahia. Eu vi uma torcida do Bahia elitizada, aquela bem vestida, de tênis, importado, mas a torcida, o Vambora Bahia, não estava ali, nem entre os sócios, com todo o respeito que eles são merecedores, né? Porque ali tem muitos tricolores mesmo que acreditaram e continuam acreditando. Mas você não pode querer democratizar um clube nordestino e popular como o nosso com R$40. O meu plano, o nosso plano, era fazê-lo com R$10, para nós termos 200 mil. Não pode o Bahia jogar nessa Fonte Nova elitista. O Bahia tem que voltar para Pituaçu. O Bahia tem que fazer como a Fiel Corintiana fez, pediu para retirada lá de 20 mil cadeiras, para a torcida poder se manifestar, mostrar quem é ela, apoiar, ajudar. Não é esse projeto aqui distante, elitista, entrevista para lá, entrevista para cá. O interventor, candidato, segundo dizem os amigos dele, a deputado federal, outra hora é candidato a presidente da OAB. Eu até estranho muito essa questão de ser candidato a presidente da OAB, né? Uma pessoa que não é da Bahia, que não tem esses anos todos de experiência da militância, da advocacia, enfrentando essas dificuldades todas nessas enormes distâncias que são o nosso Estado. Então eu lamento tudo isso que está acontecendo e lamento ter sido informado pelas redes sociais que vou sofrer um processo, 3 processos, um de natureza criminal, outra de natureza civil e outra de natureza administrativa por parte de seu Sidônio, que na maneira stalinista de governar o Bahia, quer tirar o meu direito democrático à crítica. Não adianta, doutor Sidônio, eu continuarei a falar. O senhor pode me processar quantas vezes o senhor quiser. Agora, não esqueça o senhor e seus advogados que no sistema de processualística pátrio existe uma coisa chamada inépcia da petição inicial. O senhor estava falando agora sobre Valdo, sobre Sidônio. Qual é a solução que o senhor vê para esse atual momento do Bahia? O senhor concorda com a Associação Bahia Livre e afastar os dois dos cargos no Bahia? Concordo. Eu acho que se fosse o presidente Schmidt, pessoa que conheço há muitos anos, da própria política do clube, já almocei com eles em situações diversas e tal, respeito ele, sei o homem de bem que ele é, mas se eu for a ele, a primeira coisa que eu fazia era afastar Sidônio e o Dr. Walton por incompatibilidade com a torcida. Mas teria alguém para substituir eles dois nesse momento? Inúmeras pessoas. Fernando Jorge está aí para contribuir. Jorge Maia está aí para contribuir. Eu estou aqui para contribuir. Tiago Assis está aí para contribuir. Feijão está aí para contribuir. Joaci Góes está aí para contribuir. Gaspar Sarraceno está aí para contribuir.
Antônio Carlos Magalhães Neto está aí para contribuir. Jacques Wagner está aí para contribuir. Quer dizer, todos nós estamos aí para contribuir. O Bahia não pode ficar na dependência exclusiva de ou Sidônio ou Caos, ou Sidônio ou Dilúvio. Uma hora dessa ele vai querer até, como é que se disse, investir da condição de rei só e dizer aquilo que Luís XV dizia, né? Après moi le déluve, depois de mim o dilúvio. Não pode isso. O dilúvio é agora com você, Sidônio, não depois da sua saída. Por que o senhor acha que Schmidt não intervém nesse caso? Por que ele não aparece para dar entrevista, para esclarecer o que está acontecendo no Bahia? Tem alguma explicação? Schmidt delegou, amigo. Schmidt é aquela reserva moral, aquele homem que congrega a moralidade, a postura, a ética em torno dele. Não é o executivo. O problema do Bahia não é Schmidt. São as pessoas que estão ali exercendo o poder em nome dele. Que são pessoas que não conhecem futebol. Podem estar bem intencionadas como estejam. Eu acredito que estão. Mas ele está dando... Eu vou dar uma demonstração aqui rápida para o torcedor. Se eu estivesse na condição de Sidônio, nunca eu contrataria um treinador de 35 anos para dirigir o Bahia. Eu conheci Fleitas Solis, levado em minha casa por Osório Vilas Boas, que era compadre de meu pai. Freitas Solis foi treinador da seleção da Argentina, do Flamengo, do Real Madrid. Então nós tivemos treinadores como Zezé Moreira, Aimoré Moreira, Orlando Fantoni, Carlos Froner. E botar um menino de 35 anos, bem intencionado, inteligente, mas não tem força moral, ascensão moral sobre a equipe. Não tem, não pode ter. O Bahia é grande demais. Um clube menor, muito bem. Depois de ele mostrar lá o sucesso, aí nós o guiaríamos. Mas querer fazer experimento com o Bahia, erro e acerto, é lamentável. Não sou eu que digo, é uma sensação unânime. E a pior questão de todas é a questão partidária, é a partidarização do clube. O Bahia hoje está sem técnico. Se o senhor pudesse trazer um técnico hoje para o Bahia, quem o senhor traria? Desses que estão no mercado? Sim. Gilson Kleina, Anderson Moreira, todos são emergentes também, né? Nenhum com muito peso. O Kleina é um treinador inteligente, teve uma saída, teve uma participação no Palmeiras interessante. De qualquer maneira, ele não perdeu o comando sobre a equipe. Eu acho que era uma solução razoável, mas a minha inclinação é por um treinador estrangeiro. Eu já vi muitas mudanças substantivas no Palmeiras depois da contratação do Gareca, que conhecia como treinador do Vélez, vi como ele trata os meninos da base. Ele transformou o time de quarto, a expressão na Argentina, num campeão, chegando à final de Libertadores. Então, eu acho que é esse o momento de nós tentarmos um experimento nessa linha. Mas primeiro precisa o Bahia se unir. Primeiro não tem que deixar essa caixa preta em torno de Sidônio, que é só Sidônio que manda, só Sidônio que resolve, é Sidônio que fala, é Sidônio que negocia, é Sidônio isso, Sidônio aquilo. Nunca foi assim. O Bahia teve delegadas inúmeras funções. Na primeira vez que eu tive uma reunião com ele, eu disse assim, eu digo, Sidônio, nós temos que fazer o seguinte, diversos grupos participaram dessa intervenção. Pessoal da Democracia Tricolor, pessoal da Revolução Tricolor, pessoal de Fernando Jorge. ABL. Todo mundo que for oposição ao modelo anterior tem que participar dessa nova gestão. Esse foi o momento da discórdia absoluta entre mim e ele. Porque ele discordou, disse que não, tinha que ser um só, isso e aquilo e tal. Exatamente para a coisa ficar somente no comando dele. E ele não dá oportunidade a ninguém. E saiu dizendo que eu queria fatiar o Bahia. Eu queria era dividir o Bahia, sim, entre as suas correntes representativas, para que não houvesse uma voz única, para que todas as vozes estivessem ali representadas, para que todos os segmentos da sociedade tricolor pudessem externar seu ponto de vista acerca de uma paixão que é comum a todos. Não pode ficar voltado para um só. Esse é o grande problema do Bahia, a centralização absurda, teratológica do poder, ameaçando pessoas, ofendendo pessoas, partindo para ataque pessoal, até dignidade de mulheres, senhoras casadas, jornalistas, são colocadas aí. Não é isso?
O futebol não é para isso. O futebol é uma coisa que tem que ser feita com elegância, com respeito. Dentro desses anos todos que eu estou nisso, só tenho feito amigos. Entre rubro-negros, agora mesmo citei o desembargador Mário Albiani, meu amigo pessoal, o doutor Arjones, que se confirmado esse absurdo de que eu serei processado, eu quero dizer, convocado para ele ser meu advogado. Eu acredito que ele vai exercitar esse munus aí, além de muita dignidade, com muita presteza. Então não é isso, nós queremos um Bahia plural, que seja de todos nós, onde todos nos sintamos representados ali. E não uma voz única, despótica, arrogante, só ele tem razão, só ele sabe. Enquanto isso, o Bahia vai descendo ladeira abaixo. O Bahia hoje está rachado, doutor? O que é que o senhor acha? Em 60 mil pedaços. Quem é que está com Sidônio? Sidano e Valpo. O presidente deu uma nota aí que eu não posso... Defendendo eles. Defendendo, mas ele não tem outra coisa a fazer senão defendê-lo. O que eu acho que ele tem a fazer é o seguinte: convoque, eu ontem dei essa sugestão, Schmidt, convoque uma Assembleia Geral plural, una o Bahia ao seu entorno, mostre a Sidônia e a Walter que o tempo dele não é agora, que não deu certo aquilo que eles imaginavam que pudesse vir a dar. Coloque novas pessoas, tem muita gente querendo ajudar. O Bahia é grande demais. Essa é a minha sugestão. Em relação à presidência anterior, a de Schmidt, a de Marcelinho, o que é que o senhor pensa da gestão dele? O que é que o senhor achou da gestão dele? Eu penso, e outro dia eu encontrei com o pai dele no iate, e também encontrei com ele socialmente, conversei com ele. Eu acho que Marcelinho cometeu 2 erros definitivos. Primeiro, 3 erros. O primeiro, ele foi contra a vontade da torcida do Bahia. Esse fato está se repetindo agora com Sidônio. Nenhum ser humano pode administrar o Bahia contra a vontade da sua torcida. Marcelinho fez isso na medida em que colocou no clube o senhor Paulo Carneiro. O senhor Paulo Carneiro é uma pessoa odiada pela torcida tricolor e com justa e merecida razão, pela maneira antidesportiva com que ele se comportava na presidência do clube adversário. Esse fato é de conhecimento até dos próprios torcedores do clube adversário, que não querem ter uma relação mais próxima com esse senhor. Como é que ele vai servir ao Bahia? Com aquela arrogância que eu quero bater, eu quero pisar. Então isso foi o grande e o principal vetor da antipatia, desculpe, que a torcida tricolor tomou parte dela com relação a Marcelinho. Não satisfeito com isso, ele cometeu outro erro crasso, que foi trazer novamente o seu Joel Santana, depois que aquele cidadão indigno se referiu de forma chula, sendo ele um elemento rasteiro às tradições do Esporte Clube Bahia. Quem é Joel Santana para se referir ao Esquadrão de Aço daquela forma rasteira, imoral, deselucada e até beirando ao criminoso? A forma como ele se dirigiu a uma equipe que o recebeu de braços abertos, que o tratou a pão e vinho, a filé mignon, como ele andava aqui dando risada, isso e aquilo, para depois, movido pelo interesse mais chulo, pela questão financeira, chamar o clube de sardinha. Então esse cidadão era assim, para receber uma vaia unanimemente da torcida e de Marcelinho botar o dedo no rosto dele e mandar que ele respeitasse o Bahia, não trazê-lo para ser técnico do clube. Então esses 2 erros liquidaram Marcelinho perante a torcida. Acho que esses fatos foram decisivos. Quando ele deixou o cargo da presidência do Bahia, o senhor acha que tinha motivos legais para tirar? Muitos, claro. Ele agiu de forma desrespeitosa ao estatuto inúmeras vezes. A questão da intervenção, não há sombra de dúvida quanto à legalidade dela. O que se discute é quem seria o interventor. Quero aproveitar para esclarecer que todas essas gestões são gestões legítimas. Os governadores fazem isso nos tribunais. Os prefeitos fazem também. Você participar de um trabalho de convencimento é uma atuação legítima do advogado, do cidadão, do associado, de quem quer que seja. Não significa indução, não significa nada disso. Significa uma atuação no sentido de se chegar a um denominador comum.
Voltando a esse tema da intervenção, em que momento o senhor participou de toda a intervenção? Em qual momento o senhor saiu e por que o senhor saiu desse grupo da intervenção? Eu saí exatamente quando eu senti que a intervenção do Bahia virou a intervenção de um só. Quando eu senti que Ratz delegou todo o poder da intervenção a Sidônio. Sidônio escolheu a modalidade de eleição que nós teríamos, escolheu a quantidade de associado que nós teríamos, escolheu, enfim, ele optou por um modelo político eleitoral que terminasse como terminou. Ele designando o presidente e esse presidente criando, entre aspas, um cargo de eminência parda, que eles chamam de assessor especial. Da presidência. Coisa que nunca existiu no Esporte Clube Bahia e que não deve existir, uma eminência parda. A pessoa tem que assumir a responsabilidade de frente, não ficar atuando nos bastidores de forma um tanto ou quanto dissimulada, aliás. O que o senhor espera das próximas eleições do Bahia no final do ano agora? O que é que o senhor acha que vai acontecer? Eu, infelizmente, até sobre esse tema, conversei com o prefeito ACM Neto. Eu disse a ele que, diante da circunstância que eu vi a se desenhar, o modelo que aí está, a próxima eleição no Bahia ficará na dependência de quem será o futuro governador. Numa eventual eleição do Dr. Rui Costa, o modelo Sidônio vai continuar. Numa eventual eleição do governador Paulo Souto, esse modelo vai ser alterado. É isso que eu lamento muito. Eu acho que a questão do Bahia, o futuro do Bahia, não pode estar preso a essa questão. Até porque são eleições sazonais. Ocorrem de 4 em 4 anos. No nosso caso aqui, para prefeito de 2, para governador de 2. Quer dizer, nós vamos ficar lá no Bahia à mercê dessa subida, dessa alternância de poder. Quando se quer tranquilidade, se quer tempo, é paz, sob uma liderança forte, plural, que consiga falar com todos os segmentos da torcida e que não esteja sujeito a essas variantes, a essas marés altas e baixas da política partidária. O senhor se candidataria a presidente do Bahia no final do ano? Depende, se tiver condições objetivas, se eu sentir que será um pleito isento da questão partidária, eu me candidataria sim, submeteria meu nome para qualquer resultado. Dizem que o Bahia está quebrado, que o Bahia deve a milhões, a muitas pessoas, a muitos fornecedores. E por que toda essa briga pelo poder no Bahia? Porque todo mundo gostaria de ser presidente do Bahia. Essa é uma boa pergunta. O Bahia é uma das maiores instituições do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você encontre alguém aficionado do futebol, ele vai saber que o Bahia é um clube nordestino bicampeão brasileiro. Ele vai saber que o Bahia é o primeiro representante do Brasil numa Copa Libertadores da América. Ele vai saber que o Bahia fez 2 excursões vitoriosas à Europa, onde ganhou do Milan, da Inter de Milão, do Benfica, da seleção da Tchecoslováquia. Então, o Bahia é uma potência mundial, pela força da sua torcida e pela glória dos seus títulos. E é isso que faz com que todo tricolor, assim como todo pároco de aldeia, quando ingressa na igreja, sonha em um dia ser papa, todo tricolor sonha em um dia em dar a sua colaboração e até, quem sabe, contando com a sorte, virar presidente dessa imensa nação, que é, claro, uma circunstância indelével que marca definitivamente o êxito de uma vida. Se o senhor não se candidatar à presidência, quem o senhor apoiaria no final do ano nas eleições? Tem algum nome? Eu tenho muita simpatia pelo nome de Virgílio Elísio. Acho que Fernando Jorge é um grande nome. Acho que Paulo Maracajá tem história prestada ao Bahia. Penso que Tilemon é um jovem jornalista de êxito que também pode ser. O Rui Cordeiro também? O Rui, eu aí já diante dessa recusa dele na intervenção, momento, eu acho que se for uma candidatura para ganhar mesmo, a gente não pode. Mas mesmo Rui Cordeiro é um grande tricolor, é abnegado, eu acho que é um grande nome. Bobô, ex-jogador. Bobô, ex-jogador, meu amigo Bobô, um abraço, Bobô. É também um grande candidato, acho que ele está aí numa luta política, né? Uhum. Enfim, Bobô não, me desculpe, viu, Bobô? Você é político partidário, eu aceitar você, estaria contradizendo meu discurso. Você não, você para outra oportunidade. Mas qualquer desses nomes aí, o tricolor receberia de braços abertos. A questão
não é a adjetivação, não é o nome, é o método, é a maneira. A maneira tem que ser plural, tem que ser para todas, não pode ser concentradora de um homem só. Para finalizar, doutor, o senhor poderia deixar uma mensagem para a torcida do Bahia que está assistindo a gente aqui agora, uma mensagem para o torcedor do Bahia, para o sócio também que vai às urnas no final do ano, uma mensagem assim, de forma geral, de que forma o torcedor deve agir no final do ano nas eleições? Nós temos que continuar apoiando irrestritamente, nós temos que continuar, agora nós temos que lutar por um preço de ingresso mais barato, nós temos que pleitear, jogar em Pituaçu, o governador está aí, podia nos ajudar nisso. Em Pituaçu nós podíamos fazer o ingresso a R$10 para levar 30 mil tricolores. E principalmente encontrar um consenso, conversar com o presidente Schmidt, alguém chamar Schmidt, dizer Schmidt, converse com Sidônio, não é mais o momento de Sidônio, a torcida não quer mais Sidônio. E é difícil você ir contra uma maré. A torcida do Bahia prefere e exige que essa alternância de poder exista, e o que eu espero é que ela continue participando, sabendo que nós vamos continuar, com processo, sem processo, nós vamos continuar a mostrar ao torcedor baiano os caminhos para que nós possamos nos encontrar com a glória perdida. Para finalizar de verdade, doutor, e uma mensagem para o Sidônio Palmeira que o senhor quer que se afaste do cargo do Bahia, o que é que o senhor poderia deixar para ele com a mensagem? Sidônio, você é um homem inteligente, é um homem culto. Leia as 2 biografias do presidente Getúlio Vargas, que você vai ver que chega uma hora que o cidadão tem que resignar, até para o bem da coisa que ele ama. Eu acho que você vai fazer um exame de consciência e vai ver que sua presença no Esporte Clube Bahia, no comando, nesse momento, não está sendo salutar para o clube. É isso que eu queria lhe dizer. O mais, eu lhe respeito e lhe admiro muito. Obrigado. Obrigado, doutor.